Oi pessoal, meu nome é Sofia, tenho 32 anos e resolvi compartilhar minha história aqui com vocês. Às vezes, ainda parece um pesadelo distante, mas tudo aconteceu há poucos anos em um momento que eu achava que minha vida estava perfeitamente no lugar. Na época, eu estava casada há 5 anos com Lucas, o homem que acreditava ser meu parceiro ideal em todos os sentidos. Nós nos conhecemos em uma viagem à Europa e compartilhávamos sonhos e ambições. Construímos uma relação que, para quem via de fora, parecia sólida e cheia de companheirismo. Eu trabalhava duro como designer de interiores em minha própria empresa em São Paulo e, aos poucos, comecei a ver meu negócio crescer de uma forma que jamais imaginei. Sentia que estávamos prontos para conquistar o mundo juntos. Lembro que os primeiros anos de casamento foram tranquilos e até felizes. Eu sempre me orgulhei de ter levantado minha empresa sozinha e conseguir faturar uns R$ 50.000 por mês era um sonho. Com o Lucas, eu pensava que ele entendia o peso de cada conquista e o trabalho necessário para manter nossa vida confortável. Ele me apoiava, mostrava estar presente e fazia planos comigo sobre o futuro que teríamos. Eu acreditava que estávamos juntos de verdade, crescendo como casal e como parceiros de vida. Mas agora que olho para trás, vejo que muitas coisas que ele falava e fazia tinham um tom diferente, algo que eu ignorei e que talvez fosse um aviso do que estava por vir. As coisas começaram a desandar mesmo quando Lucas perdeu o emprego como consultor de marketing. Isso na época parecia uma fase ruim que qualquer um pode enfrentar. Eu não me importei em ser a única a sustentar a casa. Afinal, sempre acreditei que um casal deve se ajudar e superar as dificuldades juntos. No começo, ele demonstrava gratidão, mas logo as coisas mudaram. Eu assumi todas as contas, pagava o financiamento da casa, cobria as despesas básicas e ainda tentava economizar para realizar nossos projetos. O que antes era companheirismo passou a ser uma divisão injusta e que pesava apenas sobre mim. Ele começou a evitar o assunto de trabalho e sempre que eu falava sobre ele procurar algo, desviava ou mudava de conversa, como se a responsabilidade de sustento tivesse que ser minha. Foi nesse período que a mãe dele, Adriana, passou a se envolver mais em nossa vida. Adriana, uma mulher de personalidade forte, na casa dos 55 anos, começou a influenciar Lucas contra mim. Desde o início, foi um grande desafio, mas eu sempre tentei ser compreensiva. Ela nunca escondeu que tinha uma visão tradicional do que significa ser esposa e fazia questão de me ensinar o que, segundo ela, seriam minhas obrigações. Na época, eu vi aquilo com paciência e até achava engraçado, mas com o tempo comecei a perceber que ela estava se intrometendo em todos os aspectos da nossa vida, especialmente nas nossas finanças. Como eu era responsável pelo dinheiro, a Adriana via isso como um direito de pedir e exigir o que quisesse, e o Lucas parecia não ver nenhum problema nisso. O que antes eram comentários casuais começaram a se tornar cobranças mais diretas. A Adriana sempre achava uma forma de fazer parecer que eu devia algo a ela e ao Lucas, como se minha função fosse atender às necessidades da família. Com o tempo, ela passou a pedir pequenos valores, algumas centenas de reais, para ajudar com coisas fúteis, como um dia no spa ou um presente que ela queria. No começo, para manter a paz, cedi algumas dessas pequenas exigências, acreditando que assim teria uma boa relação com ela. Agora, revendo tudo, vejo que ceder foi um erro que deu espaço para manipulação que só cresceu com o tempo. Depois de um tempo, os pedidos de Adriana começaram a aumentar de uma forma que eu jamais imaginei. O que antes eram algumas centenas de reais para um spa ou uma bolsa nova logo se transformou em exigências mais caras, como viagens e presentes para Lucas. Ela sempre usava o argumento de que isso fortaleceria os laços familiares e que eu podia arcar com esses pequenos luxos. A cada pedido, eu sentia uma pressão velada. Era como se eu tivesse uma obrigação moral de dizer sim, e o Lucas apenas observava sem jamais me defender. Ele falava que isso mantinha a paz e que, no fim das contas, eu devia aceitar aquilo como parte de estar casada com ele. Eu, querendo evitar brigas, acabei cedendo mais do que deveria. Com o tempo, a sensação de ser usada foi se tornando cada vez mais sufocante. As exigências de Adriana iam ficando maiores e menos razoáveis. Em vez de pedir um valor pequeno, ela começou a sugerir coisas absurdas, como financiar uma viagem de luxo para ela e o Lucas, para que eles pudessem se reconectar. Senti que estava sendo vista apenas como um recurso, uma fonte de dinheiro para alimentar os caprichos dela. Quando eu tentava explicar que algumas coisas eram excessivas, ela mudava de tom, deixando claro que,
Aos olhos dela, eu estava sendo egoísta e não pensava no bem-estar da família. E mais uma vez, o Lucas ficava em silêncio, como se não fosse um problema dele. A gota d'água veio numa noite em que ela reuniu o Lucas e eu na sala para uma conversa séria. Estava claro que tinha algo grande para pedir, e o Lucas, que normalmente não demonstrava emoções fortes, parecia nervoso. Adriana começou dizendo que a casa estava totalmente desatualizada e que precisava urgentemente de uma reforma para adequar-se aos padrões de vida dela. Quando ela falou o valor de R$ 80.000, eu quase não acreditei. Tentei explicar que não tinha condições de gastar uma quantia dessas em algo tão supérfluo, especialmente depois de arcar com todas as despesas da casa. Ela me olhou com um desprezo que nunca vou esquecer e disse que eu estava sendo mesquinha e ingrata por não valorizar o conforto da minha família. A cada negativa que eu dava, Adriana parecia se irritar ainda mais, como se a ideia de eu recusar fosse absurda. Lucas, que eu esperava que fosse ficar do meu lado, continuava em silêncio, com os olhos baixos, evitando olhar para mim. Era como se eu estivesse completamente sozinha naquele momento, sem apoio algum. Aquilo doeu profundamente, pois o homem que eu havia escolhido para estar ao meu lado preferia ficar neutro a enfrentar a mãe. Para eles, eu era uma fonte de dinheiro, uma maneira de realizar qualquer capricho que surgisse na mente de Adriana. Esse tipo de manipulação psicológica começou a mexer com a minha autoestima. Eu estava começando a me questionar se eu realmente era uma pessoa errada por não querer contribuir com tudo que eles pediam. No fundo, comecei a perceber que o respeito e a gratidão que Lucas e Adriana demonstravam no início era uma fachada. Eu não era vista como uma parceira, mas sim como uma provedora. Quando finalmente deixei isso claro naquela noite, dizendo que não financiaria uma reforma desnecessária, Adriana explodiu. O que antes era manipulação se tornou uma ameaça direta, e o ambiente que já era pesado se transformou em um lugar de hostilidade pura. Saí daquela conversa me sentindo emocionalmente exausta, mas com uma convicção nova: eu não ia permitir que eles continuassem me usando daquela forma. Aquela noite foi o ponto de virada. Aqui vai a continuação da modificação. Um alívio imediato, como se uma tonelada de peso tivesse saído dos meus ombros. Mas o choque e a dor ainda estavam lá, latentes. Meus pais ficaram horrorizados quando viram o estado em que eu estava, especialmente o machucado no meu rosto e o olhar assustado que não conseguia esconder. Minha mãe me segurou em um abraço apertado, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava em um lugar seguro, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Eles me fizeram prometer que nunca mais voltaria para aquele ambiente tóxico e que fariam de tudo para me apoiar, o que foi um consolo enorme naquele momento de dor e desespero. Nos dias seguintes, cada detalhe da agressão e dos abusos sofridos passavam pela minha cabeça como um filme repetido. A dor física foi diminuindo, mas as feridas emocionais só pareciam se aprofundar. Cada lembrança me mostrava o quanto eu havia sido manipulada e abusada, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu havia sustentado aquela casa, me dedicado ao Lucas e à Adriana, acreditando que estava construindo algo com o parceiro. Porém, o que recebi em troca foi indiferença e violência. Não era justo que eu fosse a única a sofrer as consequências de toda aquela história. E foi então que decidi que precisava fazer algo para recuperar minha dignidade. Ficar em silêncio e aceitar o que aconteceu não era uma opção. A ideia de iniciar um processo legal contra o Lucas e a Adriana não foi fácil. Confesso que, no começo, senti um medo enorme, e se eles tentassem me intimidar, e se as pessoas não acreditassem na minha história. Mas por outro lado, eu sabia que tinha provas, testemunhos e, acima de tudo, minha própria verdade. Comecei a reunir tudo que podia: mensagens, registros de transações financeiras, fotos das minhas lesões e até testemunhas que podiam confirmar o comportamento abusivo de ambos. Cada papel e cada evidência que eu conseguia eram como uma peça de uma armadura que me ajudava a recuperar minha força e a enfrentar essa batalha com o apoio dos meus pais e de um advogado experiente. Dei início ao processo. Nós entramos com uma ação de divórcio, junto com uma acusação formal de abuso financeiro e violência física. Meus pais estavam ao meu lado em cada reunião, e isso me dava a coragem necessária para seguir adiante, mesmo quando tudo parecia assustador. Eu sabia que enfrentaria muitos obstáculos, que Lucas e Adriana poderiam tentar manipular a situação, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tomando as rédeas da minha própria vida. Esse processo não era apenas uma busca por justiça, mas também uma forma de retomar a autonomia que havia perdido.
Enquanto o processo avançava, fui percebendo a importância de me posicionar e lutar pelo meu direito de ser tratada com respeito. Ver meu nome nos documentos judiciais, sabendo que estava ali reivindicando minha liberdade, me deu uma sensação de empoderamento que eu nunca havia sentido antes. Lucas e Adriana haviam tirado muito de mim, mas agora era eu quem decidia até onde isso ia chegar. Estava disposta a enfrentar o que viesse, porque sabia que não estava mais sozinha, e que essa luta era não só por justiça, mas também pelo meu próprio renascimento. Não demorou muito para que Lucas e Adriana tentassem se reaproximar, usando as mesmas táticas manipuladoras de sempre. Primeiro, recebi uma ligação do Lucas, algo que eu já estava esperando, mas não sabia bem como reagiria ao ouvir a voz dele novamente. Ele começou com um tom mais suave. O desapontamento foi quase libertador. Ela tentou me fazer sentir culpada, insinuando que eu estava destruindo a família e que ninguém mais confiaria em mim depois disso. Mas naquele momento, percebi que a única coisa que estava destruindo era a falsa imagem de uma família que nunca existiu de verdade. Esse confronto com Lucas e Adriana me deu ainda mais certeza de que a decisão de seguir com o processo e o divórcio era o caminho certo. Ao invés de sentir culpa, senti uma força que nunca havia experimentado antes. Recusei cada uma das propostas de reconciliação, cada promessa vazia e cada tentativa de manipulação emocional. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava colocando a minha vida e o meu bem-estar em primeiro lugar, e naquele momento, soube que não voltaria atrás. O dia do julgamento chegou, e embora eu estivesse preparada, senti um frio na barriga enquanto entrava na sala do tribunal. Estava rodeada pelo apoio dos meus pais e do meu advogado, mas era impossível não sentir a tensão no ar. Lá estavam Lucas e Adriana, ambos com expressões de nervosismo e raiva contida. Ver os dois ali, confrontados pelas evidências de tudo o que haviam me feito passar, trouxe um sentimento de justiça. Meu advogado apresentou cada detalhe, os registros de transferência de dinheiro que comprovavam a exploração financeira, as mensagens ameaçadoras e o relatório policial que documentava a agressão física. Foi como assistir à construção de uma narrativa que não deixava dúvidas sobre o abuso que sofri. Enquanto as provas eram apresentadas, vi o desconforto e a insegurança aumentarem no rosto de Lucas e Adriana. Em determinado momento, Lucas tentou pintar a situação de outra forma, alegando que eu estava exagerando e que ninguém nunca quis me machucar de verdade. Ele até tentou usar um tom emocionado, quase pedindo desculpas ao juiz, como se aquela fosse uma simples briga familiar. Mas o juiz não parecia convencido. Ele enxergava através daquela encenação barata. As evidências falavam por si mesmas, e meu advogado aproveitou cada oportunidade para reforçar o abuso financeiro e a violência que sofri nas mãos deles. A cada palavra que ele dizia em minha defesa, sentia minha confiança crescer. Quando chegou a minha vez de falar, me levantei e, apesar da voz trêmula no começo, contei ao juiz tudo o que vivi. Contei sobre os anos de manipulação financeira, o descaso de Lucas e a agressão física que quase me destruiu emocionalmente. A sala estava em silêncio, e eu sabia que cada palavra que saía da minha boca era um passo em direção à liberdade. Foi um momento de vulnerabilidade, mas também de força, porque naquele instante, eu sabia que estava lutando por mim mesma, pela minha dignidade e pelo direito de seguir em frente sem medo. O juiz ouviu atentamente, com uma expressão séria e compreensiva. Quando terminei de falar, ele fez uma pausa antes de anunciar a decisão. A partir de hoje, você é livre, disse ele, com uma voz firme e clara. O divórcio é concedido, e você terá a posse total da casa. Além disso, emitimos uma ordem de restrição contra Lucas e Adriana, proibindo qualquer contato ou tentativa de aproximação. Uma onda de alívio e emoção tomou conta de mim. Eu havia feito isso. Eu havia lutado por mim mesma e ganhado. Meus pais me abraçaram, chorando de alegria, e meu advogado sorriu, satisfeito com o resultado. Ao sair do tribunal, senti como se estivesse respirando pela primeira vez em anos. O peso do abuso e da manipulação havia sido removido, e eu podia finalmente começar a reconstruir minha vida. Nos dias seguintes, comecei a redecorar a casa, transformando-a em um refúgio de paz e tranquilidade. Cada detalhe que mudava era uma afirmação de que aquela era minha casa, meu espaço, e ninguém mais tiraria isso de mim. A rotina de transformação da casa também se tornou uma espécie de terapia para mim. Dediquei meu tempo livre a pequenos projetos de renovação, como pintar as paredes e montar móveis sozinha. Cada tarefa concluída me dava uma sensação de realização e confiança. No trabalho,
encontrei uma maneira de canalizar toda a dor e frustração que ainda residiam em mim. Focar na minha empresa, cuidar dos meus clientes e ver o negócio prosperar me dava uma satisfação enorme. Todo o dinheiro e o esforço que antes iam para sustentar um relacionamento tóxico agora eram investidos em algo que realmente me fazia bem. Minha relação com meus pais também se fortaleceu muito ao longo desse processo. Eles estiveram ao meu lado em cada etapa, com apoio e amor incondicional, e isso me deu uma segurança que eu tinha esquecido como era. Agora, quando olho para o futuro, vejo possibilidades. Sinto que sou capaz de enfrentar qualquer coisa, pois conquistei não só minha liberdade, mas também a capacidade de ser fiel a quem realmente sou. E isso, para mim, é a vitória mais preciosa. Mas, mesmo com toda essa liberdade conquistada, ainda havia um capítulo final a ser escrito. Algumas semanas depois do julgamento, recebi uma mensagem ameaçadora de um número desconhecido. Era Adriana, tentando me intimidar novamente. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Eu havia crescido, havia aprendido a me defender e a não deixar que o medo me controlasse. Encaminhei a mensagem para o meu advogado, e ele garantiu que a violação da ordem de restrição só fortaleceria o meu caso. Dias depois, a polícia bateu à minha porta para me informar que Adriana havia sido presa por violar a ordem de restrição e tentar me intimidar. Foi um alívio tão grande que eu mal conseguia expressar em palavras. Finalmente, eu estava livre de verdade. Livre do abuso, livre da manipulação, livre do medo. E isso era tudo o que eu precisava para começar uma nova vida, uma vida baseada na minha própria autonomia e felicidade. Quando olho para tudo o que passei, sinto uma mistura de incredulidade e gratidão. Houveram momentos em que pensei que nunca escaparia daquele ciclo de abuso, que talvez fosse mais fácil desistir e simplesmente aceitar. Mas hoje sei que cada passo que dei em direção à minha liberdade foi uma vitória que valeu a pena. E se há algo que aprendi e que gostaria de compartilhar com qualquer pessoa passando por uma situação parecida é que você sempre tem o poder de retomar o controle da sua vida. Nunca é tarde para lutar pelo respeito e dignidade que você merece. Se você se sente perdida ou sem forças, saiba que dentro de você existe uma força imensa, muitas vezes adormecida, mas pronta para emergir quando você mais precisa. Superar o que vivi não foi fácil, e o caminho não foi linear. Houve dias bons, mas também dias difíceis em que as cicatrizes pareciam doer mais e as lembranças me faziam duvidar de mim mesma. A recuperação é um processo longo e cheio de altos e baixos, mas isso faz parte do crescimento. A liberdade que conquistei não é apenas física, ela é emocional, mental e espiritual. Eu precisei me reconectar comigo mesma, descobrir quem eu era sem o peso da manipulação e do abuso. Essa jornada de autodescoberta me ensinou que a verdadeira independência vai além de bens materiais ou distâncias físicas. Ela está em escolher por mim mesma, em saber meu valor e em nunca mais aceitar menos do que o respeito que todos merecemos. Aos poucos, minha dor se transformou em algo mais forte, algo que me motivou a ajudar outras pessoas. Descobri que ao compartilhar minha história, posso oferecer um pouco de luz a quem está passando pela mesma escuridão que eu enfrentei. Quero que minha experiência sirva como um lembrete de que a justiça é possível, que você não precisa aceitar ser vítima e que sempre há recursos e pessoas dispostas a apoiar. Não é fácil expor tudo o que vivi, mas se isso ajuda alguém a enxergar uma saída, então tudo isso já valeu a pena. Cada uma de nós merece viver em paz, com segurança e respeito, sem o peso do medo e da opressão. Se você está passando por algo semelhante, eu te encorajo a buscar ajuda, a não ter medo de denunciar, a acreditar na sua força. Haverá pessoas que tentarão te fazer sentir que você está errada ou que exagera. Ignore as vozes negativas, sua segurança, sua paz e sua felicidade são tudo o que importam. E principalmente, você não está sozinha. Há redes de apoio, profissionais e familiares prontos para ajudar a recuperar sua independência. Eu sei que não é fácil, mas o primeiro passo é sempre o mais importante. Depois disso, cada avanço será uma vitória, cada conquista uma prova de que você é capaz. Hoje olho para minha vida e vejo uma liberdade conquistada com muito suor e lágrimas, mas também com uma força renovada. Sou a prova viva de que é possível sobreviver ao abuso e florescer novamente. Espero que minha história inspire você a se valorizar, a se proteger e a nunca desistir de lutar pela sua própria felicidade. Você merece uma vida plena, digna e livre, e sempre que precisar de coragem, lembre-se de que existe uma força enorme dentro de você, esperando o momento certo para te guiar em direção ao seu renascimento.